Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, confesso, mexe bastante comigo. A predestinação. Essa ideia, né, de que nosso destino já está traçado. Que Deus já escolheu quem será salvo. É algo que sempre me deixou com muitas interrogações, muitas mesmo. E pelo visto, não estou sozinha nessa, né? Afinal, o tema predestinação está presente em várias religiões e filosofias, gerando debates acalorados há séculos. É verdade. É um daqueles temas que nos confrontam com os limites da nossa compreensão. Faz a gente questionar o papel de Deus em nossas vidas e a própria natureza do livre-arbítrio. E para te ajudar a navegar por esse labirinto teológico, a gente preparou um material bem completo, com artigos que abordam a predestinação dentro do cristianismo, alguns até traçando paralelos com outras religiões. Ótimo. Acho que antes de mais nada é importante a gente definir o que é predestinação. Afinal, o termo em si já causa uma certa confusão, né? Muita gente associa predestinação à ideia de que cada passo que a gente dá já está rigidamente determinado por Deus, como se fôssemos marionetes em suas mãos. Sim. É importante a gente diferenciar predestinação de predeterminismo. O predeterminismo, de forma bem simplista, é a crença de que tudo o que acontece nas nossas vidas já estava definido por uma força superior, sem espaço para qualquer tipo de livre-arbítrio. Imagina um roteiro de filme onde cada fala, cada ação, cada detalhe já está escrito. Seria como se a gente vivesse esse roteiro à risca, sem poder mudar uma vírgula. Nossa, que angústia. Viver sem ter o poder de fazer escolhas e mudar o rumo da própria história. Mas, pelo que eu entendi, a predestinação dentro do cristianismo não é bem assim, né? Não. A predestinação, como o próprio nome já sugere, se refere mais à destinação final, ao propósito último que Deus tem para cada um de nós. Um dos artigos que você me enviou usa uma analogia interessante. A da viagem de carro, para ilustrar essa diferença. Imagina que você entra no carro e diz, meu destino é Lisboa. Isso não significa que cada curva, cada parada, cada imprevisto no caminho já estejam, pré-determinados. Entendi. Seria mais como dizer, minha destinação é Lisboa. Mas o caminho até lá pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo minhas próprias decisões no volante. Perfeito. Deus pode ter um plano final para nós, uma Lisboa espiritual, por assim dizer, mas isso não significa que cada passo que a gente dá já esteja rigidamente traçado. E dentro do cristianismo, existem diferentes interpretações sobre como essa predestinação se manifesta. E quais são essas interpretações? Bom, uma das interpretações mais conhecidas e também uma das mais polêmicas é a doutrina da dupla predestinação. Essa doutrina, em linhas gerais, afirma que Deus escolhe, desde a eternidade, quem será salvo e quem será condenado, sem levar em consideração qualquer mérito ou ação humana. Uau! Essa visão me parece bastante radical. Como conciliar essa ideia com a imagem de um Deus de amor e misericórdia, um Deus que condena parte da humanidade, mesmo antes de nascermos sem chance de redenção? Me parece um pouco injusto, sabe? Sim, essa é uma das principais críticas à dupla predestinação. Muitos teólogos e muitos cristãos também questionam como um Deus de amor poderia pré-selecionar alguns para a salvação e outros para a condenação eterna. Afinal, se Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, qual o sentido da nossa vida aqui na Terra? Por que Ele nos deu livre-arbítrio se, no fundo, nossas escolhas não importam? Realmente são questionamentos bem complexos. E quais são as outras interpretações da predestinação? Existem outras visões, menos radicais que a dupla predestinação, que buscam conciliar a soberania de Deus com o livre-arbítrio humano. Uma dessas visões, bastante difundida dentro do cristianismo, é a que a gente chama de predestinação para um propósito. Predestinação para um propósito. Como funciona isso? Nessa visão, Deus nos predestina não para salvação ou condenação em si, mas para um propósito específico dentro do seu plano divino. Seria como se Deus nos designasse uma missão, um papel a desempenhar na construção do seu reino. E Ele nos equipa com os dons, talentos e oportunidades necessárias para cumprirmos essa missão. Entendi. Então, nessa visão, a ênfase não está tanto em quem será salvo ou condenado, mas sim no papel que cada um de nós desempenha no plano de Deus. Isso, exato. E essa visão nos leva a questionar: qual é a minha missão? O que Deus espera de mim? Como eu posso usar meus dons e talentos para servi-lo e contribuir para a construção do seu reino? Interessante. Essa visão da predestinação me parece mais encorajadora, mais motivadora. Mas, ainda assim, como conciliar a ideia de que Deus tem um plano específico para cada um de nós com o livre-arbítrio, se já temos um papel definido onde fica a nossa liberdade de escolha? É uma questão complexa que teólogos e filósofos debatem há séculos. Uma das possíveis respostas é que Deus, em sua onisciência, conhece cada um de nós profundamente, inclusive nossas escolhas futuras. E de alguma forma que a gente não consegue compreender totalmente, Ele integra essas escolhas em seu plano, usando-as para seus propósitos. Então, seria como se Deus estivesse jogando xadrez e nós fôssemos as peças do jogo. Ele conhece todos os movimentos possíveis e usa nossa liberdade de escolha para conduzir o jogo ao resultado que ele deseja. É uma analogia interessante.
Mas é importante lembrar que Deus não é um jogador manipulador que se diverte com o nosso sofrimento ou com nossos erros. Ele é um pai amoroso, que deseja o nosso bem e nos guia com sabedoria e compaixão, mesmo quando a gente não compreende seus caminhos. Faz sentido. Mas confesso, ainda me sinto um pouco confusa com essa ideia de que Deus já conhece nossas escolhas futuras. Se ele já sabe o que vamos escolher, isso realmente significa que temos livre-arbítrio. É uma pergunta válida e que nos leva ao cerne do debate sobre predestinação e livre-arbítrio. E para a gente aprofundar essa discussão, acho que é importante analisarmos duas correntes teológicas que se dedicaram a estudar esse tema: o calvinismo e o arminianismo. Elas oferecem diferentes perspectivas sobre como Deus age em nossas vidas e como o livre-arbítrio se encaixa nesse processo. Ah, sim. Já ouvi falar dessas duas correntes. Mas, para ser sincero, eu sempre me confundi um pouco com os detalhes de cada uma. Você poderia explicar de forma mais clara quais são as principais diferenças entre o calvinismo e o arminianismo? Claro, o calvinismo, inspirado nos ensinamentos do teólogo João Calvino, enfatiza a soberania absoluta de Deus em todas as coisas, inclusive na salvação do homem. Para os calvinistas, Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, escolheu desde a eternidade quem seria salvo e quem seria condenado. E essa escolha, chamada de eleição incondicional, não se baseia em qualquer mérito ou ação humana, mas unicamente na vontade soberana de Deus. Entendi. Ou seja, para o calvinismo, nosso destino já está selado desde o início, independente de nossas escolhas ou ações. Exatamente. Essa doutrina se baseia em 5 pontos principais que ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto é a depravação total, que afirma que, devido ao pecado original, a natureza humana se tornou completamente corrompida, incapaz de buscar a Deus por si mesma. Então, para os calvinistas, a gente nasce já condenado, sem capacidade de escolher o bem. Sim. E é por isso que, segundo o calvinismo, a salvação depende exclusivamente da graça de Deus, que age de forma irresistível nos eleitos, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo. E essa graça irresistível seria o segundo ponto do calvinismo. Exatamente. O terceiro ponto é a expiação limitada, que afirma que Cristo morreu na cruz apenas pelos eleitos, e não pela humanidade como um todo. Nossa. Me parece uma visão um pouco restrita da obra redentora de Cristo. Sim, essa é uma das críticas ao calvinismo. Mas para eles, a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos os pecadores, mas eficaz apenas para os eleitos. O quarto ponto é a graça irresistível, que, como já mencionamos, afirma que a graça de Deus atua nos eleitos de forma irresistível, levando-os à salvação. Ou seja, para os calvinistas, se Deus te escolheu, não tem como escapar da salvação. Exato. E, por fim, o quinto ponto é a perseverança dos santos, que afirma que aqueles que foram verdadeiramente salvos jamais perderão sua salvação, mesmo que venham a pecar ou se afastar da fé. Então, para o calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Interessante essa visão, mas confesso que me deixa com algumas dúvidas. E o arminianismo? Qual a visão dele sobre a predestinação? O arminianismo, inspirado nos ensinamentos de Jacó Armínio, também acredita na soberania de Deus, mas ele enfatiza a importância do livre-arbítrio humano na aceitação ou rejeição da graça divina. Para os arminianos, Deus oferece a salvação a todos, mas a escolha final de aceitá-la ou não é nossa. Entendi. Então, para o arminianismo, Deus nos dá a liberdade de escolher nosso destino, de dizer sim ou não à sua oferta de salvação. Exatamente. E essa liberdade se baseia na crença de que Cristo morreu por todos os seres humanos, e não apenas pelos eleitos, como afirma o calvinismo. Essa visão é chamada de expiação universal. Me parece uma visão mais coerente com a ideia de um Deus de amor, que deseja que todos se salvem. Mas se Deus quer que todos sejam salvos e nos dá a liberdade de escolher, por que tantas pessoas se perdem? Essa é uma pergunta que intriga teólogos e filósofos há séculos. Os arminianos argumentam que, apesar de Deus desejar a salvação de todos, ele respeita nosso livre-arbítrio, mesmo que isso signifique que alguns escolham rejeitá-lo. Então, seria como se Deus nos desse um presente, a salvação, mas nos deixasse livres para aceitá-lo ou jogá-lo fora. É uma boa analogia. E, para os arminianos, essa liberdade é essencial para que o amor e a fé sejam genuínos. Deus não quer robôs programados para amá-lo, mas filhos que o escolhem livremente. Nossa, essa visão do arminianismo mexe bastante comigo. Me faz repensar minha relação com Deus, a forma como lido com minhas escolhas e com a minha fé. Que bom! Acho que é esse o objetivo do nosso Deep Dive. Te levar a refletir, a questionar, a aprofundar sua compreensão sobre temas complexos e desafiadores. E a predestinação, sem dúvida, é um desses temas que nos convida a uma busca constante por entendimento e amadurecimento na fé. Com certeza. E, pelo visto, ainda temos muito a explorar nesse mergulho profundo na predestinação. Exatamente. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai analisar passagens bíblicas que são usadas para defender tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio. E a partir dessa análise, vamos tentar entender como esses conceitos, aparentemente contraditórios, podem coexistir dentro da fé cristã.
Estou ansiosa para continuar essa jornada. E você que está nos acompanhando, prepare-se para mais um mergulho profundo nas águas da teologia. Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive sobre predestinação. Na primeira parte, a gente explorou as diferentes interpretações do conceito, passeando pelas visões mais radicais, como a dupla predestinação, até as mais moderadas, como a ideia de predestinação para um propósito. A gente viu também como o calvinismo e o arminianismo se posicionam nesse debate, cada um com sua ênfase na soberania divina e no livre-arbítrio humano. É verdade. E confesso, depois da nossa conversa, fiquei ainda mais curiosa para entender como a Bíblia aborda essa questão. Afinal, se a predestinação é um conceito tão central para o cristianismo, a gente espera que as escrituras tragam alguma luz sobre esse mistério, né? Com certeza. A Bíblia é a nossa principal fonte de conhecimento sobre Deus e seus planos, né? E como era de se esperar, a gente encontra várias passagens que, à primeira vista, parecem defender a predestinação. Uma delas está em Romanos 8.29 e 30, onde Paulo afirma: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nossa, essa passagem é bem contundente. Parece indicar que Deus já tem um grupo seleto de pessoas predestinadas para a glória, né? É, exatamente. E essa interpretação, como você pode imaginar, é usada por muitos calvinistas para defender a doutrina da eleição incondicional. Mas é importante a gente lembrar que a interpretação bíblica não é uma ciência exata. O contexto histórico, cultural e literário de cada passagem precisa ser levado em consideração. Entendi. Então, mesmo passagens que parecem defender a predestinação, podem ter outras interpretações, dependendo de como a gente as analisa. Isso, com certeza. E é aí que a coisa fica interessante. Por exemplo, alguns teólogos argumentam que a palavra predestinou, em Romanos 8.29 e 30, não se refere a uma escolha individual de Deus por determinadas pessoas, mas sim ao seu plano geral de salvar a humanidade através de Cristo. Seria como dizer que Deus predestinou a igreja, o corpo de Cristo, mas a decisão de fazer parte ou não desse corpo é individual. Depende da resposta de cada pessoa ao chamado divino. Faz sentido. Então, mesmo uma passagem aparentemente tão pró-predestinação como essa pode ter uma interpretação que deixa espaço para o livre-arbítrio. Exatamente. E para complicar ainda mais o nosso quebra-cabeça teológico, a gente também encontra na Bíblia passagens que parecem defender o livre-arbítrio humano. Uma delas, talvez a mais conhecida, está em João 3.16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, sim. João 3.16. Essa passagem é realmente central para a fé cristã. E, pelo que eu entendi, ela enfatiza a universalidade da oferta de salvação, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, a oferta de salvação se estende a todos, sem exceção. Exatamente. E todo aquele que nele crê sugere que a decisão final é nossa. Cabe a cada um de nós escolher se a gente quer ou não aceitar o presente da salvação que Deus nos oferece. Essa passagem é frequentemente usada por arminianos para defender a ideia de que a salvação depende da nossa resposta ao chamado de Deus e não de uma pré-escolha divina. Interessante. Então a gente tem passagens bíblicas que parecem defender a predestinação, outras que parecem defender o livre-arbítrio. Como a gente pode conciliar essas visões aparentemente opostas? Essa é a grande questão. E, como você pode imaginar, não existe uma resposta fácil, né? Ou unânime. Teólogos e estudiosos da Bíblia se debruçam sobre esse dilema há séculos, buscando encontrar uma interpretação que faça justiça à complexidade do texto bíblico. E qual a sua opinião sobre isso? Como você, pessoalmente, concilia a ideia de predestinação com a ideia de livre-arbítrio? Olha, confesso que eu me identifico mais com a visão arminiana, que enfatiza a importância do livre-arbítrio humano. Acredito que Deus nos ama de tal maneira que nos concedeu a liberdade de escolher segui-lo ou não. E para mim, essa liberdade é essencial para que o nosso relacionamento com Deus seja genuíno, baseado no amor e na confiança, e não no medo ou na coerção. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, você reconhece que existem passagens bíblicas que parecem defender a predestinação, né? Como você lida com essa aparente contradição? Sim, claro. A Bíblia é um livro rico, complexo, com diferentes camadas de interpretação, e é natural que a gente encontre passagens que, à primeira vista, pareçam contraditórias. No caso da predestinação, eu acredito que a chave para entender esse mistério está na forma como Deus age em nossas vidas. Ele nos conhece profundamente, sabe de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas decisões, inclusive as futuras, e de alguma forma que a gente não consegue compreender totalmente, ele usa essa onisciência para nos guiar, para nos conduzir ao caminho que ele preparou para nós. Então você acredita que, mesmo tendo livre-arbítrio, Deus de alguma forma orquestra as coisas para que seus planos se cumpram? Exatamente. E para ilustrar essa ideia, eu gosto de usar a analogia do GPS. Imagina que você está dirigindo para um destino desconhecido e usa o GPS para te guiar. Você tem a liberdade de escolher o caminho que quiser, pode até ignorar as instruções do GPS. Mas
No final das contas, o GPS te levará ao destino final. Gostei da analogia. Então, Deus seria como um GPS super poderoso, que nos guia mesmo quando a gente faz escolhas erradas, mesmo quando a gente se desvia do caminho. É uma boa forma de visualizar a ação de Deus nas nossas vidas. Ele nos dá a liberdade de dirigir, de fazer escolhas, mas está sempre presente, nos orientando, nos corrigindo, nos conduzindo ao destino final que Ele preparou para nós. Essa visão me traz bastante conforto. Me faz sentir mais segura, sabendo que, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu me perco, Deus está lá me guiando com amor e sabedoria. Que bom. E, ao mesmo tempo, essa visão nos desafia a viver de forma mais consciente, né? Mais responsável. Afinal, se a gente tem a liberdade de escolher, a gente também tem a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. Com certeza. Mas, confesso, que algumas dúvidas. Por exemplo, se Deus conhece o nosso futuro, se Ele sabe as escolhas que a gente vai fazer, isso não diminui a nossa responsabilidade. Não seria como se já estivesse programado para agir de determinada forma. Essa é uma questão complexa que envolve conceitos filosóficos profundos sobre a natureza do tempo, da causalidade, da liberdade. Mas, para simplificar, a gente pode dizer que a onisciência de Deus não anula nosso livre-arbítrio. Imagina um pai que conhece muito bem o filho, né? Ele sabe os gostos, os talentos, as fraquezas. E, com base nesse conhecimento, consegue prever com certa precisão como o filho vai reagir em determinadas situações. Mas essa capacidade de prever o comportamento do filho não anula a liberdade do filho de escolher, não transforma num robô. Entendi. Seria como se Deus, por nos conhecer tão profundamente, pudesse prever as nossas escolhas, mas sem nos controlar, sem nos forçar a agir de determinada forma. Exato. E essa previsão divina não se baseia apenas no nosso caráter, mas também em todos os fatores que influenciam as nossas decisões. O nosso contexto familiar, social, cultural, as oportunidades que a gente tem, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Nossa, é realmente complexo. Acho que eu nunca vou conseguir entender totalmente como Deus concilia essa onisciência com o nosso livre-arbítrio. E talvez esse seja o ponto. Alguns mistérios da fé estão além da nossa capacidade de compreensão. E, no caso da predestinação, eu acredito que o mais importante não é encontrar uma resposta definitiva para todas as nossas dúvidas, mas sim viver de forma coerente com a graça que nos foi concedida. Viver de forma coerente com a graça. O que você quer dizer com isso? Se a gente crê que Deus nos ama incondicionalmente, que Ele nos escolheu para um propósito especial, que nos guia com amor e sabedoria, então a gente deve responder a essa graça com gratidão, com amor, com serviço ao próximo, com busca pela santidade. Ou seja, a predestinação, independente da nossa interpretação, deve nos motivar a viver uma vida que glorifica a Deus e abençoe o próximo. Exatamente. E para aprofundar essa reflexão, acho que é importante a gente analisar alguns exemplos bíblicos de personagens que se depararam com o dilema da predestinação e do livre-arbítrio. Que tal explorarmos a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus? A história dele levanta questões profundas sobre a liberdade humana e a soberania divina. Judas, o traidor. Lembro vagamente da história dele, mas confesso, nunca parei para analisar as implicações teológicas da traição dele. É uma história rica em detalhes e nuances, que nos convida a uma reflexão profunda sobre a complexidade da natureza humana e da ação de Deus nas nossas vidas. Estou curiosa para ouvir a sua análise. Afinal, Judas estava predestinado a trair Jesus, ou ele agiu por livre e espontânea vontade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E como você pode imaginar, a resposta não é simples, né? Ou unânime. Existem diferentes interpretações sobre o papel de Judas na história da salvação. E quais são essas interpretações? Bom, alguns argumentam que a traição de Judas já estava profetizada nas Escrituras, indicando que ele não teria como escapar do seu destino. Em João 17,12, por exemplo, Jesus, em sua oração sacerdotal, diz: "Enquanto estava com eles no mundo, os guardei em teu nome. Aqueles que me deste, guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse." Filho da perdição. Que expressão forte. Parece que Jesus já sabia que Judas estava destinado à perdição, né? Sim. E essa passagem, como você pode imaginar, é frequentemente usada para defender a ideia de que Judas estava predestinado a trair Jesus, que ele não teve escolha, que era apenas um instrumento para que as Escrituras se cumprissem. Sei, mas essa interpretação me deixa um pouco incomodada, sabe? Parece que tira de Judas qualquer responsabilidade por seus atos, como se ele fosse uma marionete nas mãos de Deus. Essa é uma das críticas a essa interpretação. Mas é importante a gente lembrar que mesmo que a traição de Judas fizesse parte do plano divino, a Bíblia também descreve Judas como alguém que agiu por vontade própria, movido pela ganância e pela ambição. Em Mateus 26,14 e 16, por exemplo, a gente lê: "Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: 'Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei.' E eles lhe determinaram 30 moedas de prata.
e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Ou seja, a Bíblia mostra pra gente que Judas teve a oportunidade de escolher um caminho diferente. Exatamente. Ele podia ter resistido à tentação, podia ter se arrependido, podia ter permanecido fiel a Jesus. Mas, por algum motivo, ele escolheu trair aquele que o havia amado e acolhido. Que história trágica. Mas, ao mesmo tempo, nos faz pensar, né, sobre a complexidade da natureza humana, sobre a nossa capacidade de fazer escolhas erradas, mesmo diante da graça e do amor de Deus. É verdade. A história de Judas nos confronta com a realidade do pecado, com a nossa vulnerabilidade à tentação, com a necessidade de vigilância constante para não nos desviarmos do caminho da justiça. E como você concilia essa liberdade de Judas com a aparente predestinação da traição dele? É aí que a análise se torna ainda mais complexa. Alguns teólogos argumentam que, apesar de Deus conhecer o futuro e saber que Judas o trairia, ele não forçou a fazer isso. Deus teria permitido que Judas exercesse o seu livre-arbítrio, mesmo sabendo que ele faria a escolha errada. Mas por que Deus permitiria que Judas fizesse uma escolha tão terrível? Se ele sabia o que ia acontecer, por que não interveio? Essa é uma pergunta que nos leva ao mistério do sofrimento, da liberdade humana, da soberania divina. A gente não tem todas as respostas, mas a gente pode refletir sobre a possibilidade de Deus permitir que certas coisas aconteçam, mesmo que dolorosas, para que a longo prazo um bem maior seja alcançado. Entendi. Seria como se Deus estivesse jogando xadrez e a gente só conseguisse enxergar uma pequena parte do tabuleiro, sem entender completamente seus movimentos, as suas estratégias. Exatamente. E nesse jogo complexo da vida, a gente é convidado a confiar no grande mestre, mesmo sem compreender todas as suas jogadas. No caso de Judas, a gente pode especular que a traição dele, apesar de terrível, foi permitida por Deus para que a obra da redenção se cumprisse. Afinal, sem a traição de Judas, Jesus não teria sido preso, julgado e crucificado. E sem a crucificação, não haveria a ressurreição, e a humanidade não teria acesso à salvação. Nossa, essa perspectiva me faz ver a história de Judas com outros olhos. Mas ainda assim, é difícil aceitar que Deus permitisse que algo tão horrível acontecesse. Sim, eu compreendo essa dificuldade. O sofrimento, a injustiça, a maldade humana são realidades que nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende os seus planos. E a história de Judas, com toda a sua complexidade, toda essa tragédia, nos convida a essa confiança, a essa entrega ao mistério da vontade divina. Verdade. Acho que eu nunca vou conseguir entender totalmente a história de Judas. Mas a trajetória dele nos deixa lições importantes sobre a liberdade humana, a responsabilidade pelas nossas escolhas e a necessidade de vigilância constante contra a tentação. Com certeza. A história de Judas serve de alerta pra gente sobre os perigos da ambição, da ganância, do egoísmo. E, ao mesmo tempo, nos convida à compaixão, ao reconhecimento de que todos nós somos falhos, vulneráveis à tentação. E que a gente precisa da graça de Deus para trilhar o caminho da justiça. É verdade. E para contrastar com a história trágica de Judas, que tal a gente analisar a história de outro personagem bíblico que enfrentou o dilema da predestinação e do livre-arbítrio? Que tal a história de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo por os próprios irmãos, mas, mesmo diante dessa grande injustiça, se manteve fiel a Deus e, por fim, foi exaltado por ele? Excelente ideia. A história de José é realmente inspiradora e nos mostra como Deus pode usar as adversidades, as injustiças, até os erros humanos para cumprir seus planos e abençoar aqueles que o amam. Estou ansiosa para ouvir a sua análise da história de José. Acho que ela vai nos trazer novas perspectivas sobre a predestinação, o livre-arbítrio e a ação de Deus nas nossas vidas. Com certeza. A história de José é um verdadeiro manual de fé, de perseverança, de confiança na providência divina. E, ao analisar ela, a gente vai descobrir como Deus pode transformar o mal em bem, o sofrimento em glória, a derrota em vitória. Que incrível! Mal posso esperar para mergulhar nessa história. Então, se prepare para mais um capítulo emocionante do nosso Deep Dive. A história de José começa, como você mencionou, com uma grande injustiça. Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, movidos pela inveja e pelo ciúme. Mas, mesmo diante dessa situação tão difícil, José não se deixa abater. Ele mantém a sua fé em Deus, sua integridade e, com o tempo, conquista a confiança do seu senhor Potifar. E aí ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar, né? Acaba sendo preso. Nossa, que situação terrível. Parece que tudo conspirava contra José. É verdade, a vida de José foi marcada por muitos desafios e provações. Mas, em cada situação, a gente percebe a mão de Deus agindo, o guiando, o protegendo, preparando o caminho para que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para ele. Qual era esse propósito? Bom, a gente descobre mais pra frente na história que Deus tinha um plano grandioso para José.
Ele seria usado para salvar o Egito e, consequentemente, sua própria família de uma grande fome que assolaria a região. Nossa, que reviravolta. De escravo a salvador de uma nação. A história de José é cheia de reviravoltas e surpresas e nos mostra como Deus pode usar as circunstâncias mais adversas para realizar seus planos e glorificar o seu nome. E o que a gente pode aprender com a história de José sobre predestinação e livre-arbítrio? A história de José nos ensina que, mesmo tendo um plano específico para cada um de nós, Deus não nos controla como marionetes. Ele nos dá a liberdade de fazer escolhas e muitas vezes essas escolhas nos levam por caminhos tortuosos, cheios de sofrimento e injustiça. Mas, mesmo quando a gente se desvia do caminho, Deus continua agindo, nos guiando, nos corrigindo, nos conduzindo de volta ao seu plano. Então a gente pode dizer que a história de José é uma prova de que a predestinação e o livre-arbítrio podem coexistir, que Deus pode usar as nossas escolhas, mesmo as erradas, para realizar seus propósitos. Exatamente. A história de José nos mostra que Deus é soberano, mas não anula a nossa liberdade. Ele nos convida a participar do seu plano, a cooperar com ele na construção de um futuro melhor. E quando a gente se entrega à sua vontade, mesmo sem entender completamente os seus caminhos, ele nos capacita a vencer os desafios, a superar as adversidades, a alcançar a vitória. Que mensagem poderosa! A história de José nos enche de esperança e nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando a vida nos coloca diante de situações difíceis e injustas. Com certeza. E essa confiança em Deus é a chave para a gente viver em paz, em liberdade, em alegria, independente das circunstâncias. A gente sabe que, no final das contas, Deus está no controle e Ele está trabalhando para o nosso bem. Verdade. E essa certeza nos liberta do medo, da ansiedade e da insegurança e nos impulsiona a viver de forma mais plena, mais intensa, mais comprometida com seu amor e com a sua vontade. Que bom que chegamos a essa conclusão. Acho que esse é o principal objetivo do nosso Deep Dive. Te levar a refletir, a questionar, a amadurecer na fé. E, acima de tudo, a se aproximar de Deus e confiar no seu amor incondicional. Com certeza. E, para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado, te desafiado, te encorajado a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver de acordo com a sua vontade. É isso aí. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. Seja abençoado compartilhando com seus amigos e familiares. Curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo a palavra.